Nós podemos utilizar as ciências da computação para a preservação das culturas e também podemos utilizar o domínio ou o conhecimento de ciências da computação para acelerar o ensino. Tudo é programável, tudo sem exceção, desde que tenha uma lógica, nós podemos programar. Podemos criar um dicionário. Esse dicionário ser aprovado, por exemplo, pelo Ministério da Cultura e estar alocado, estar acessível no Ministério da Justiça. Estaríamos aqui a pensar, se quiséssemos ir mais distante, de uma codificação universal angolana das nossas línguas nacionais, em que o médico não precisaria dominar, por exemplo, o quimbundo, o kikongo, o fiote, para ter que se comunicar com o paciente. É importante que a nossa cultura, a nossa língua, os nossos símbolos também estejam onde as coisas estão. O principal problema está no investimento. O conflito que nos dividiu gerou, entre várias consequências inconvenientes, sérios problemas de identificação com os valores culturais. Com o êxodo populacional das zonas de conflito para as grandes cidades, visando o processo de integração, muitos renunciaram aos seus hábitos e costumes e, fundamentalmente, negaram a sua língua. Era importante que muitos se parecessem com os nativos das cidades, porque ser do mato, entenda-se, alguém do espaço rural, era considerado um dos maiores problemas. Muitos foram bater as portas das academias de artes marciais para se defenderem do bullying. Outros viram na formação académica e técnica a melhor solução de integração. E boa parte trilhou um caminho menos digno por se sentirem rejeitados. Não é com surpresa que hoje pessoas com acesso às ferramentas de comunicação questionem a razão de aprenderem as línguas nacionais. A prova do fardo pesado que as manifestações culturais representam vai além do estado atual das línguas nacionais. A música de tradição oral passa pelo mesmo crivo discriminatório. Determinados segmentos identificam determinadas manifestações mais próximas da urbe, remetendo para o esquecimento das chamadas coisas do mato. Em virtude disto, Adembo Dieto acredita que os diversos saberes produzidos em vários espaços geográficos que constituem a Angola profunda, entendeu provocar um debate cujo objetivo é fazer conversar as TICs com as nossas manifestações culturais. Mas, antes mesmo de explorarmos a relação entre TICs e cultura, comecemos por entender os conceitos primários, como TICs, Ciência da Computação e Programação. TIC é a abreviatura de Tecnologia de Informação e Comunicação, ou seja, é os meios tecnológicos mais a comunicação. Em palavras miúdas, para quem está nos ouvindo em casa, nunca tem ouvido falar, é os meios tradicionais, rádio, televisão, telemóveis, os jornais digitais e hoje até alguns consideram até inclusive os jornais físicos como sendo um meio de comunicação com mais as tecnologias que vai então dar-nos os meios de comunicação de tecnologia e comunicação. No fundo, em síntese, TIC ou Tecnologia de Informação e Comunicação são os meios que aqui acabamos de citar. Portanto, é uma ciência, tanto como o próprio nome diz, que estuda a forma de como se podem construir algoritmos, portanto, uma sequência de passos, que esses passos são automatizados e que podem ser implementados em computador de modo a resolver problemas.
Portanto, hoje o que nós fazemos temos uma série de situações, sabemos quais são os procedimentos, mas depois é necessário que nós consigamos olhar para esses procedimentos e fazer a seguinte pergunta: como é que esses procedimentos podem ser automatizados de modos que não sejam feitos apenas por homens, mas sejam feitas pela máquina? Então ali o cientista da computação entra com o conhecimento que tem, com as técnicas que tem e transforma esses procedimentos, estas ideias, e materializa-as em programas que podem ser executados pelo computador. O que é a programação? Vamos recuar um pouco para perceber onde que a programação acontece. Acontece num computador. Então, o que é um computador? Um computador, não é um dispositivo eletrônico que tem a finalidade de nos auxiliar nas nossas atividades diárias. Este computador, não é constituído ou dividido em duas partes, que é a parte hardware, a parte física, e a parte lógica. A parte física, para poder funcionar, é preciso que exista a parte lógica, que são os softwares. E esses softwares também vão estar subdivididos em duas partes, que é o software de sistema e o software de aplicação. Os softwares de sistema são aqueles softwares que vão interagir diretamente com o hardware do computador, ou seja, há uma parte física, depois é preciso que exista uma parte lógica. Essa parte lógica vai então dar vida ao hardware. Então, programa o que é? Para nós termos um programa, é preciso que comecemos com uma ideia de, por exemplo, criar alguma coisa. Por exemplo, eu quero criar um programa que some 2 números. Então, é preciso primeiro que eu elabore o chamado algoritmo, um algoritmo que vai então fazer passar as ideias lógicas de forma sequencial do que eu desejo obter, um programa que soma 2 números. Este programa que soma 2 números, que inicialmente é um algoritmo, depois vai ser escrito numa linguagem de programação. Esta linguagem de programação, pela qual vai ser escrito o programa, vai então depois ser interpretado por um compilador. E esse compilador vai gerar um código executável, e esse código executável acaba então por ser o programa. Mais do que admitirmos a inevitabilidade da presença das TICs nas nossas vidas, nesta incursão, a maior preocupação é pensar na possibilidade técnica de as TICs intervirem no espaço cultural, mormente na recolha, documentação e divulgação para o mundo de elementos singulares que caracterizam os nossos povos, conferindo-lhes identidade. Então, perguntamos, essa relação é possível? Claro que pode haver, sem sombra de dúvida. Sim. Porque as TICs vieram para poder maximizar as coisas. Então, a cultura também acaba por fazer parte deste pacote que as TIC deverá ou pode elevar. Nós olhamos, podemos olhar isso em pelo menos 2 vertentes que me saltam aqui à vista. Uma delas pode ser, nós podemos utilizar as ciências da computação para a preservação das culturas e também podemos utilizar o domínio ou o conhecimento de ciências da computação para acelerar o ensino. Por exemplo, falei aqui da questão da criação de programas para a resolução de problemas. E hoje, as tecnologias que nós utilizamos, maioritariamente, são desenvolvidas com ferramentas que não são da nossa língua. São, por exemplo, em inglês. É raro ter um cientista da computação que não percebe mesmo inglês, nem um bocadinho, porque as instruções que nós escrevemos são maioritariamente em inglês. Mas se eu tiver a capacidade de criar programas que, por via das línguas nacionais, eu consiga dar instruções ao computador sobre um conjunto de operações que ela deve realizar e estas operações serem executadas e obter retorno sobre elas da mesma maneira que era expectável
a forma convencional, eu quebro a barreira linguística nas zonas rurais. Facilito a questão do ensino da lógica e depois eles conseguem utilizar a língua que eles já percebem, aplicam a lógica e constroem. Se estes estudantes ou esses profissionais, depois de perceberem como é que eles aplicam a lógica para a construção de programas e os criam na sua língua, quando tiverem que utilizar ferramentas que não são da língua deles, a primeira coisa que eles poderiam perguntar é: como é que eu consigo traduzir o que eu sei nesta língua? Seria muito mais fácil resolver do que eu, que falo quimbundo, tenho que aprender inglês para poder programar, depois tenho que aprender a lógica. Portanto, eu tenho um duplo trabalho ali. Nós normalmente, tecnicamente, chamamos isto de conhecimento de paradigmas, que são regras ou seja, são formas para abordar determinados problemas. Se eu conhecer determinados paradigmas e sei que problemas dessa natureza pode-se resolver com esta regra ou com esta abordagem, e um outro problema pode ser resolvido com outra abordagem, independentemente de onde vou, independentemente da linguagem, da língua que eu tiver que utilizar, eu já sei qual é o padrão, qual é a regra. Então é só fazer uma tradução e eu consigo desenvolver aquilo rapidamente. Portanto, hoje, no meu ponto de vista, se nós pudéssemos resolver essas situações, muitos dos alunos que estão no ensino geral, nas zonas recônditas, podiam ter o problema do conhecimento básico de programação resolvido. Estando certos de que é possível as TICs cruzarem as fronteiras da nossa oralidade, levando-as para apreciação universal e situando todos os apreciadores sobre a pertença de tais manifestações, a inquietação que se segue é: como as TICs ajudariam a quebrar as barreiras incômodas e, de certa forma, incompreensíveis que ocorrem nas instituições públicas e privadas, como hospitais, bancos, tribunais e outras? Bom, muito bem. Os meios tecnológicos têm a missão de auxiliar o homem e a sociedade. Ela não vem de todo resolver o problema com uma certa autonomia, mas vem auxiliar e dar resposta aos problemas reais da sociedade. Então, suponhamos que estamos nesse ambiente de uma entrevista e não conseguimos nos comunicar fruto das diversas línguas que nos separam. Poderíamos ter aqui um recurso tecnológico que vai auxiliar. Esse recurso pode ser um software ou um dispositivo eletrônico que vai fazer a captação da nossa mensagem e traduzir para uma linguagem comum em que ambas as partes percebam ou consigam se comunicar. As TICs têm esse poder, têm essa visão de auxiliar o homem nas suas demandas. Mencionou há bem pouco tempo sobre determinadas localidades em que não são falantes, por exemplo, não se fala a língua portuguesa ou não se fala uma determinada língua local. Pode aqui as TICs auxiliar, de modo a ser um software que vai fazer a conversão da linguagem local para uma linguagem convencional em que as partes vão percebendo. Hoje por hoje, existem softwares que fazem a conversão, por exemplo, do inglês para o português, do português para o inglês ou para o francês e vice-versa. Ainda vão sendo dados passos para as nossas línguas convencionais. Não todas, mas algumas, já vai surgindo alguns projetos para que consegue-se fazer a tradução do quimbundo para o português e do português para o quimbundo, por exemplo. Então, as TICs poderiam funcionar como um auxílio neste sentido. Olha, atualmente nós encontramos já aplicativo ou dispositivo que fazem a tradução em tempo real, né, de inglês para português, francês,
mandarim, por aí fora. O que nós enquanto angolanos, podemos fazer é pegar nessas tecnologias e adaptar a nossa realidade. É poder ensinar a essas máquinas registrar os nossos dialetos de tal forma que eles possam ser usados nestes ambientes. Quando alguém que está numa determinada localidade onde a língua portuguesa não é muito sonante e vai a uma instituição pública, estando com esse dispositivo, não ele, mas a instituição em si, aí vai facilitar a comunicação, porque terá um aparelho que vai receber e vai converter, transformar naquilo que ele quer transmitir e a outra pessoa pode ouvir e assim manter um diálogo, mesmo estando a falar em línguas ou dialetos diferentes, mas por meio deste aplicativo que já existe e só falta ser implementado, acho que seria uma mais-valia. É possível. É possível, porque já tem. Só falta adaptarmos a nossa realidade. É pegar, porque é difícil nós encontrar as nossas línguas nacionais registradas nesses dispositivos. O que deve existir é equipas ou empresas públicas ou privadas que devem trabalhar em conjunto para poder então transformar, coletar esses dados linguísticos registrados nestes aplicativos, que vai ser uma grande base de dados de língua nacional e poderá ser utilizado. Um dos primeiros passos deverá ser registrar dicionários, livros, revistas, retirar as línguas nacionais do papel para o digital. Pode ser escrito, pode ser oral, mas tem que se registrar essas línguas nacionais. Este é o primeiro passo. É evidente que isso não se faz do dia para a noite. Temos mais de 20 línguas nacionais, deve ter equipas, a task force de várias áreas que devem trabalhar para poder registrar essas línguas nestes aplicativos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, existem programas tradutores. Lamentavelmente, uma vez mais, temos apenas para as línguas oficiais, por exemplo, do português para o inglês, inglês para o espanhol e etc. Mas não temos, por exemplo, do Kikongo para o português. Também há um trabalho que já foi desenvolvido ao nível do departamento nesta vertente. Mas nós não temos uma ferramenta, uma plataforma de tradução, quer escrita como oral, de uma língua nativa ou uma língua tradicional angolana para a língua oficial. Portanto, se nós tivéssemos esta questão resolvida, seria fácil tratar a situação da mamã. Mas hoje, felizmente, há uma forma que tem sido utilizada, é a inclusão de um tradutor humano. Ou seja, dá-se conta que a mamã ou o papá não fala aquela língua, procura-se dentro dos colegas alguém que pode comunicar com a pessoa, mas isso às vezes não é muito fácil de encontrar, porque pronto, Angola tem várias línguas nacionais e nas instituições nem sempre nós conseguimos encontrar alguém que entenda aquela língua. Então, o que é que muitas vezes acontece? Se aparece um cliente que quer realizar alguma operação e não tem ninguém que o entende, o que é que ele vai fazer? Vai voltar, ou seja, vai continuar a guardar o dinheiro debaixo do colchão. Depois vem o rato, roe o dinheiro, depois vem a chuva, molha o dinheiro e aquilo acaba praticamente ser perdido. Eu penso que ferramentas como essas podem realmente ajudar. Mas para ajudar isso, existem pelo menos duas condições. Primeiro é conseguir, elaborar um projeto para isso, em que esteja envolvido alguém relacionado à tecnologia de informação,
técnicos ou especialistas em linguística e depois conseguir, com esse projeto que foi desenvolvido, encontrar-se por via do Ministério da Cultura para poder implementar isso, ou por via de outros organismos, organizações não governamentais, para disseminar a utilização desta ferramenta. Porque hoje, por exemplo, se eu sair da Angola e for para um país estrangeiro que não falo português, isto aconteceu comigo quando fui à Rússia, mesmo por via da apresentação desses projetos. Era um projeto de Imaging Cap da Microsoft. Eu não falo russo, mas quando cheguei lá, o modelo que o operador utilizou para comunicar comigo foi pelo Google Translator. Portanto, tudo o que eu falava era captado, traduzia e ele conseguia falar. Ou então ele dizia assim, por favor, escreva aqui na tua língua o que tu queres dizer. E ele traduzia o que era escrito para a língua. Portanto, isso pode ser uma via, mas lamentavelmente nós não temos isso. Da mesma forma que nós hoje temos a nossa língua gestual angolana, já era tempo de começarmos a pensar. Deu o exemplo agora da classe médica, que tem contacto direto com as comunidades e, em muitos casos, essas comunidades não têm a língua portuguesa como a sua língua primeira ou como a sua língua de comunicação. Isso cria, de todo, barreira estruturante muito grave, não é? Que é, primeiro, a questão, e eu aqui iria mais longe, que é a interpretação da própria receita médica e de como vai tirar a receita médica para a coisa. Então, aqui primeiro é a consulta, de como ele vai fazer a consulta, e depois é de como ele vai cumprir. Aqui é um desafio muito interessante e nem sei como é que a nossa classe médica atualmente lida com isso. Mas poderíamos ter, por exemplo, aqui as nossas universidades, o nosso centro de investigação científica, criar projetos, não é, que quebra essa barreira, não é? De modo a criarmos aqui uma espécie de codificação em que haja entendimento que sirva de interlocutor entre o paciente e o médico, em que o paciente comunica na língua em que ela está familiarizada, passa por esse dispositivo e esse dispositivo então passa para o médico, para a língua em que também o médico perceba e vice-versa. E aí teríamos a comunicação facilitada. E a outra poderia ser também a questão da prescrição médica, ao invés de termos escrito, seria uma prescrição médica ou digital ou ainda por via de áudio, não é? Em que é passada toda a orientação às quantas de como vai ser essa prescrição médica e esse dispositivo faria a tradução toda integral da língua em que esse paciente domina. E teríamos aqui um projeto fantástico da nossa linguagem. E se calhar também aqui iríamos mais longe, em que, por exemplo, estaríamos aqui a pensar, se quiséssemos ir mais distante, de uma codificação universal angolana das nossas línguas nacionais, em que o médico não precisaria dominar, por exemplo, o quimbundo, o kikongo, o fiote, não é, para ter que se comunicar com o paciente. Criamos uma codificação única, não é, em que, independente da localidade, o médico teria aqui a comunicação facilitada. Lembro que há alguns anos, acredito há uns 7 anos, no curso de Ciência da Computação, por via do nosso chefe de departamento, o professor Padoca, nós desenvolvemos um interpretador, portanto um compilador, que na verdade é um programa que traduz a língua, a linguagem em alto nível, que nós, os seres humanos, conseguimos compreender, em uma linguagem máquina, em que a linguagem que era passada para este computador era o Kyoko. Portanto, passava as instruções em Kyoko e ele conseguia criar programas para desenvolver pequenas situações, né? Para resolver pequenas situações.
como, por exemplo, um programa básico, de somas de números, de registros, de armazenamento de dados em pequena escala. E nós utilizamos este programa para apresentar o trabalho científico do nosso departamento, quer na Feira de Inventor e Criador Angolano, na altura, e também levamos esse projeto para a Feira de Ideias e Inovação da IENA. Portanto, apresentamos este projeto, teve uma aceitação significativa, mas o problema depois é a continuidade, né? Portanto, conseguimos obter o programa, ok, foi até divulgado, mas depois, né? O que é que se faz com essa solução? E, lamentavelmente, está engavetado, né? Então, e muita coisa tem sido feito agora. A outra vertente que eu falava, não somente na componente de ensino, mas quando nós falamos da preservação da cultura. Bom, nós poderíamos, por hoje, com baixo custo, por exemplo, teríamos recurso a uma plataforma mobile, no telemóvel, em que, por exemplo, era carregado, mete-se o software em funcionamento, o médico fala para a língua portuguesa, o software faz essa captura desse áudio e depois, não é, identificando de forma automática a língua que esse paciente está a se comunicar, ele vai fazendo também simultaneamente a tradução daquilo que o médico vai falando. Vamos supor que eu estou a falar em português agora e a conversar com o paciente. E o dispositivo de saída para o paciente sai na língua identificada pelo software, por exemplo. Eu estou a me comunicar, o paciente fala quimbundo. Eu digo olá e ele automaticamente transporta para o paciente, não é, o olá na língua em que o paciente percebe. E vice-versa. E quando o paciente falar, ele faz uma tradução para o português. Ou seja, e eu vou fazendo a prescrição, olha, deve tomar... O paciente está com, por exemplo, está com uma enxaqueca, está com tal, e o software vai traduzindo simultaneamente para o paciente, olha, mandau, tal, pronto. Está passado. Vai fazer agora gotas pés, tal. Ou seja, aqui o software fazia essa mediação. Então, não teríamos aqui a barreira linguística de interpretação e de meios, por exemplo. E esse recurso... E aí também poderíamos ter uma questão mais... E o paciente? Quem tinha que ter os dispositivos para que essa comunicação seja facilitada? Poderia ser o telemóvel do médico, poderia ser um dispositivo, um tablet do próprio hospital, poderia ser o computador do próprio consultório. Então, não teríamos colocar encargos financeiros, até porque estamos a falar de comunidades, não é? Em que há diferenças financeiras impõem-se, não teríamos essa dificuldade. A próxima temática leva-nos aos antropónimos, ou melhor, aos nomes. Um assunto que toca a nossa identidade. De lembrar as dificuldades e as incompreensões partilhadas por muitas famílias ao nomear os seus descendentes com nomes que versam sobre as nossas realidades socioculturais, deram origem ao terceiro capítulo da obra Kela Kiaxe, Rituais da Tradição Oral Ambondo. Na busca de respostas, discutimos com o professor Yuri Emanuel da Silva as possibilidades capazes de mitigar o referido problema. A outra forma também é criar, por exemplo, um dicionário digital, onde vamos colocar todos os nomes em eu posso colocar um nome, por exemplo, Maquiese. Se eu escrever Maquiese com que, o programa ser capaz de me corrigir, dizer que Maquiese é com capa, na nossa linguagem nacional. E dizer significado. Maquiese significa X. Este nome é de origem tal. Podemos criar um dicionário. Esse dicionário ser aprovado, por exemplo, pelo Ministério da Cultura,
e estar alocado, estar acessível no Ministério da Justiça. De modo que as conservatórias, quando eu for para dar o nome do meu filho, Maquiese, e ele escrever com Q, eu vou dizer, não, meu filho é com K, não com Q. O que significa? O significado de Maquiese é este. Mas se a senhora tiver dúvida, ok, olha, está aqui o site, pode consultar, ou então fazer um print numa página oficial daquele site e mostrar, mas que significa isso. E esse site foi reconhecido pelo Ministério da Justiça. Então, eu como conservador, ao registrar uma criança e encontrar um nome em língua nacional que eu não conheço, eu vou para o site e escrevo. E vai vir o significado do nome e a origem do nome. O que acontece é que vamos para uma conservatória e eu digo assim, o nome do meu filho é Mbote. E ela diz, Mbote, esse nome aqui não vai passar. Eu digo, não, esse não vai passar porque esse nome é o sobrenome do meu avô e significa isto. Como provar a esta conservadora que este nome é na língua nacional X e o significado é este? Não temos. Mas se existir um site onde esta pessoa pode consultar, então ela vai dizer, não, ok, tá bem, então vamos... Porque há muitos nomes que foram dados em língua nacional, depois desvirtualizaram o nome. É um bote e ele não sabe o significado de bote, então diz, não fica bote, vou te registrar como Beatriz ou Berta, porque é o nome mais próximo daquela língua nacional. E tivemos muitos casos do gênero. Não é? E isso, qual é o lado negativo disto? É que você me corta a minha identidade. Porque o Mbote é o meu avô. Berta não tem nada a ver comigo. É estrangeirismo, se calhar. Não existe na minha língua nacional Berta. Então, é preciso que o Ministério da Justiça, por exemplo, chega na Faculdade de Ciências Naturais, no curso de computação, e um desafio, olha, queremos um programa, um site que coloque todas as palavras em língua nacional, tradução, significado, origem, pronto, queremos um site desse gênero e vamos com o melhor de todos eles, vamos pagar. Vai aparecer pessoas que vão desenvolver. E queremos um grupo de 5 desenvolvedores. Na Rússia, por exemplo, existem concursos de programação. Em Nuremberg, Alemanha, existem concursos de programação. Na feira que nós temos aqui em Angola, do Inventório Criador, realizado sobretudo pelo ITEL, nós podemos também incluir o prêmio de melhor programa de língua nacional. E os 5 melhores programas, o Ministério da Cultura, o Ministério do Ensino Superior, o Ministério do Ensino, o Ministério da Educação patrocinar. Os 5 primeiros vencedores vão ter direito à bolsa de estudo. Então, se alguém com os recursos que nós temos aqui em Angola foram capazes de desenvolver um programa inclusivo, então se eu patrocinar, se eu mandá-lo estudar em algum país mais desenvolvido do ponto de vista da tecnologia, então quando ele vir para aqui, para Angola, o contributo será maior. Preservar e ensinar seria uma das integrantes tarefas que as TICs desempenhariam na sua relação com a cultura. Por esta razão, interessa-nos seguir o raciocínio dos especialistas. Como faríamos uso das TICs na preservação e no ensino das manifestações culturais? TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, tem como foco também a partilha de informação, não é? Ou seja, é importante que a nossa cultura, a nossa língua, os nossos símbolos também estejam onde as coisas estão, na internet, no digital. Eu posso colocar a cultura do certo povo desenvolvendo uma linguagem de programação, desenvolvendo um programa melhor. Eu posso fazer fotografias de tipo Moanampô, entre outros, fazer
e colocar, por exemplo, um site onde, se eu quiser saber o tipo de imagem, o significado, a origem, eu vou para a internet. Ou seja, eu faço uma galeria das imagens que fazem parte da nossa cultura e disponibilizar na internet. Se eu quiser saber sobre os elementos que fazem parte de uma certa cultura, eu usar a informática para colocar essa... ou seja, estamos a falar do dicionário numa vertente de palavras, mas nós podemos também ver ali a questão da cenografia, ou seja, a questão de que aquilo que existe no físico, aquela imagem, aquela figura que sai para dançar quando é uma festividade, aquela figura, eu lhe transportar numa base de dados. Uma base de dados de fotografias, onde eu posso ir para lá para pesquisar qualquer tipo de escultura, de objeto. Manampô. Eu vou num site, por exemplo, e escrevo Manampô. Quando eu escrever Manampô, vem a figura de Manampô, o significado, a origem, o objetivo, a finalidade. Então, isso também é um elemento que poderia contribuir de que maneira para aquilo que tem a ver com a nossa cultura. Portanto, existem várias maneiras de nós tirarmos aquilo que está no físico, e transportar para o digital, não é? E quando falamos transportar para o digital, a programação faz parte. Infelizmente, as nossas bibliotecas vivas vão reduzindo ao longo do tempo. E nós não temos algum repositório que eu conheça onde são armazenados quer os provérbios, quer os aspectos culturais base das zonas em que nós podemos, por via de um telemóvel, numa aplicação, eu dizer, ok, eu agora vou para Malange. Preciso saber como é que o povo de Malange vive. E eu interagir, saber mais ou menos como é que em Malange se recebem os visitantes. Eu às vezes fico um bocadinho admirado em como os jovens da minha faixa etária, quando vão ter com os mais velhos, não respeitam o protocolo, né? Portanto, chegam e vão logo dar a mão ao mais velho. Ou chegam, vão logo pegando no ombro dos mais velhos. Isto é algum aspecto que em determinadas culturas é considerado um erro crasso. Portanto, se eu puder, por via das tecnologias de informação, não ter o contacto direto com as pessoas, mas usar uma ferramenta em que eu faça um estudo sobre como é que é aquela região, eu tenho um conhecimento preliminar e quando vou para lá, eu interajo como se fosse um nato. Conheço as regras, sei como é que funcionam as coisas. E a mesma situação ocorre, por exemplo, quando nós vamos fazer uma apresentação, um pedido. Há culturas que antes de tu entrares, tens que entregar uma grade de gasosa para bater porta. Hoje, há pessoas que entram de qualquer maneira. Eles não estudam o campo para onde eles vão de qualquer maneira, quebram esta componente. Eu acho que trabalhos de investigação em tecnologias de informação, congregando aspectos culturais, pode ajudar a preservar a cultura angolana nas várias regiões e resolver muitos problemas, porque as pessoas vão, mas o conhecimento deve permanecer e ser, transmitido de geração em geração. E acho que a tecnologia de informação pode ajudar nisto. É evidente que aquilo que já disse, né? Falta trabalho. É preciso trabalhar, é preciso não desistir. E este é um campo praticamente virgem. Acredito que isso ainda vai levantar muitas temáticas, haverá vários interessados que vão querer implementar. Porque a partir do momento em que nós queremos associar as TICs à cultura, seria muito interessante, falamos aqui do aplicativo de tradução, mas seria interessante termos as páginas oficiais também em língua nacional.
Seria interessante alguém que vive numa determinada localidade e acessar um site institucional, além da língua portuguesa, poder encontrar o quimbundo, o kikongo. Ao dar o clique, tudo seria convertido na língua que ele entendesse. Então aí a comunicação seria bem mais viável. Mas é preciso trabalho, é preciso investimento, porque por mais que eu queira implementar, se não tiver um apoio financeiro, é complicado. A cultura, as TICs são transversais em vários segmentos e a cultura não fica à parte, não fica distante. Eu posso desenvolver uma solução em que eu crio, por exemplo, um site para que se visite o Museu de Antropologia. Existem sites, por exemplo, para, por exemplo, biblioteca virtual. Existe a biblioteca virtual. Existe secretaria virtual. Por que não existir um museu de histórias naturais, um museu de escravatura no virtual? Museu de escravatura no virtual. Museus de Angola. Eu, quando clicar, vem vários tipos de museu e cada um com a sua especificidade. É possível, ou seja, na informática, tudo é possível até que você não conseguir tentando. Tudo que nós precisamos, há um provérbio que diz assim, tudo que nós precisamos está na internet. 99% do que nós precisamos está na internet. 1% estará no dia seguinte. Ou seja, não devemos criar uma solução a nível local. Temos que criar uma solução que faz com que, mesmo que estiver no Brasil, na China, na Índia, tenha contato com a nossa cultura. Quem estiver na Índia, na China, pode consultar o quê? Pode entrar no Museu de Antropologia, no Museu de Histórias Naturais. Quem estiver na China, poder baixar um jogo, um aplicativo que aprenda a falar quimbundo. É um jogo, é um aplicativo, pode sim. Então, as soluções não podem ser descritas apenas local, por isso que existe a TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Como é que a informação sai daqui para o outro lado, para a outra parte do mundo? Um dos problemas apontados pelos professores tem a ver com a falta de trabalhos multidisciplinares, uma condição que empobrece a investigação científica. O que nos falta é uma união, criamos equipes multidisciplinares que trabalhamos em conjunto para um determinado problema. Se trabalharmos de forma dispersa, como nós temos feito hoje, corremos o risco do projeto falhar. Por quê? Porque eu tenho a minha visão enquanto engenheiro informático e o linguista tem a sua visão enquanto perito linguista da sua área. Se trabalharmos todos em conjunto, nós teremos um produto extraordinário. Teremos um produto fora de série. Então, o que nos falta é isso, é pegarmos no problema que já está identificado e irmos à busca em cada área do saber, coletarmos os melhores dessa área do saber e darmos a solução, não é? E não esperarmos, não fazermos como sendo da nossa pertença, porque a investigação científica, ela é de todos, não é? O problema que temos à vista, o problema da localidade, por exemplo, de Sanza Pombo, de Maquela de Zombo, da Mavinga, do Revungo, é um problema nosso. E é desta forma que nós devemos encarar. Então, quando vamos linkar essas áreas multidisciplinares, deve ser encarada dessa forma, como sendo o nosso problema e que a solução deve ser nossa também. E aí conseguimos criar uma sinergia entre diferentes áreas. Por mais bom que o software que esse engenheiro venha a construir para dar a solução a essa localidade, se não tiver o espírito, se não tivermos uma equipe multidisciplinar, corre o risco de não funcionar. Eu penso que em todas esses desafios deve haver sempre um orquestrador,
E nós conseguimos obter isso por duas vias. Uma delas é pela relação direta que temos. Imagina, cá está o Sampaio, cientista da computação, e do outro lado está o Dr. Cádia, que é linguista, né? Portanto, ok. Nós, por via de intercâmbio que temos ao nível da instituição, podemos desenvolver um projeto para poder resolver esse problema específico. Até aí tudo bem. Mas é o Sampaio e o Dr. Cádia, que são pessoas próximas. Vamos partir do princípio que não se conhecem as pessoas. Talvez, se as instituições das quais nós pertencemos, ou a instituição que pertencemos, ter esta iniciativa, independentemente se as pessoas lidam bem ou não, há um desafio e dizem assim, ok, nós queremos resolver esse problema social. Temos know-how ao nível das instituições, mas vamos pegar as pessoas que têm, vamos criar grupo de trabalho e durante X tempo criam um cronograma com ações claras, desenvolvem isso e vamos fazer esse projeto. Desenvolvendo isto, depois de desenvolvido, é importante apresentar à sociedade da mesma forma que se apresenta um livro. Dizer, ok, a universidade desenvolveu uma solução para resolver este problema e aquele, porque nós identificamos que não se consegue, por exemplo, incluir pessoas que vêm das zonas rurais no meio urbano. Então, desenvolvemos esta solução para facilitar. Faz-se uma apresentação pública e depois encontra-se estratégias para materializar esta solução. É claro que há aqui um aspecto também que eu não gostaria de deixar à parte, que tem a ver com o teste da solução. Portanto, nós, em ciências da computação, sempre que desenvolvemos alguma solução, essa solução tem que ser testada, ou por um grupo restrito de pessoas, ou por um grupo maior, antes de ser considerada como uma solução que vai ao mercado. Se houvesse essa possibilidade de escolher esses grupos de pessoas ou um público-alvo que se podia testar essas soluções e depois delas se disseminar, seria alguma coisa que se podia realmente usar. Mas nós depois temos um outro problema, é que eu desenvolvo a solução, mas, por exemplo, as zonas rurais não se consegue usar porque não tem internet, não tem smartphone. Eles seriam os maiores beneficiários, mas não têm meios. É mais uma barreira que deve ser quebrada. Tudo é programável. Tudo, sem exceção, desde que tenha uma lógica, nós podemos programar. Tudo acaba por ser causa e efeito, né? Por exemplo, há um provérbio que quem planta vento colhe tempestade. Isso aqui é o provérbio nacional. Aí tem o if e o else. Então isto é programável. Mas é possível, tem que se trabalhar, tem que se unir, e nós aqui, se nós formos na nossa realidade, nós temos uma faculdade de línguas, que é a faculdade de humanidades, temos algumas línguas africanas. Seria interessante um estudante finalista deste curso pudesse trabalhar com um finalista das ciências da computação, onde juntos poderiam criar um projeto onde, por um lado, teria as TICs e, por outro lado, teria as línguas nacionais. Mas isso alguém tem que pensar. E nós, e já agora, né, isso já pode ser um recado, né, para os futuros finalistas, que tem que criar este intercâmbio. Agora, é saber se é possível, se as universidades vão aceitar esta relação. Aí já é outra coisa, tem a ver às vezes com os planos curriculares, os perfis de saída, mas que tudo é possível, é possível. Com esses projetos estaríamos a massificar e a recuperar um património que é nosso.
E estaríamos aqui também a abrir um caminho de fazer um intercâmbio entre as diferentes línguas que nós temos hoje. Por exemplo, vamos supor que eu tenho a minha língua materna, o Kikongo. Estou destacado para uma localidade, por exemplo, em que a língua é predominante de um mundo, por exemplo. E eu vou tendo contato com essa língua. Eu passo a transmitir a minha língua e passo também a aprender a outra língua. Então, aqui eu teria o intercâmbio dessas línguas. Eu aprenderia uma outra língua e estaria também a transmitir a outra língua. Não é? Então, teríamos aqui uma sinergia bastante interessante neste quesito. E sem lembrar, teríamos também a criar uma grande base de dados das línguas nacionais nestes softwares desenvolvidos por nacionais e para nacionais. Os desafios institucionais remetem-nos para diferentes perspectivas, que passariam por assumir essa ausência de esforços dedicados à preservação do nosso tecido cultural e estimular investimentos que atendam à necessidade de transformação digital. O principal problema está no investimento. Por parte de quem? Pronto, por um lado, o governo tem de investir, não é? Por um lado, e por outro, as universidades também têm que mostrar-se, têm que predispor-se. Por exemplo, vamos supor que agora há pouco nós identificamos esse problema, não é? E nós somos universidade e nós devemos mostrar a solução. Era estruturar um projeto e apresentar ao governo, olha, nós identificamos o problema tal e o nosso centro de linguística em consórcio com as faculdades de ciências e engenharias, vão dar solução a isso. Se nós não nos mostrarmos que somos capazes de dar solução a esse problema, ninguém vai saber que temos como dar solução, por um lado. Por outro lado, a investigação requer recursos financeiros. E mais, nós não podemos, enquanto sociedade, enquanto membros do governo, pensar só que quem tem que dar solução são estrangeiros. Nós somos capazes, nós temos uma nata de quadros capazes de dar solução. Quadros nacionais capazes e que têm até, não sei se digo sorte, mas que conhecem o terreno. Então, por um lado, nós temos que sair e dizer para a sociedade, estamos aqui e conhecemos o problema e somos capazes de o fazer. E por outro, o governo tem que olhar para determinados problemas e até desafiar as próprias universidades. Dizer, olha, meus caros, vocês são universidades, está aqui o problema, me apresentem soluções. E aí, cobrar mesmo. Um dos vossos aspectos é a investigação científica. Onde é que está a investigação? Precisam de quê para investigar? O que é preciso é apenas incentivo, porque assim, eu vou criar um programa em linguagem nacional, ou seja, um programa para atender alguma necessidade na linguagem nacional. Para que efeito? Quem serão os consumidores? Quem será o cliente? É preciso que haja um cliente. E é preciso que esse cliente, me motive para que eu desenvolva um programa para essa finalidade. Olha, eu quero que você desenvolva um site numa linguagem nacional. O site nessa linguagem nacional, quando eu for para a internet colocar o endereço, quando vir para colocar o login, ao invés de vir, por exemplo, nome do utilizador, vem a expressão em língua nacional. Ao invés de ver a expressão senha, vem a expressão senha em língua nacional. E quando eu fazer o meu login, todo o ambiente, tanto os menus, os links, tudo esteja numa linguagem nacional. Mas a pergunta é, eu vou fazer isso? Ok, tá bom.
Quem vão ser os utilizadores? Há coisas que não dependem de nós, dependem de outras estruturas. Nós somos professores, nós ensinamos TIC, mas há coisas que dependem de outros para que nós pudéssemos ou para que nós trabalhemos. Então, quando chegam e olha, o plano é este. Se no plano tiver incluído implementar a cultura ou então implementar as línguas nacionais nos nossos projetos, porque faz parte de um plano, uma grelha formativa, nós iremos trabalhar. Quando ouve falar de provérbios, o que lhe vem à mente? Meras narrativas desprovidas de sentido? Ora bem, por via dos nossos provérbios, é possível criar protocolos de comunicação cuja finalidade seria proteger informações de interesse do país. Protocolos assentes em provérbios seriam úteis aos serviços diplomáticos, serviços castrenses e empresas públicas estratégicas. Adimpo Dieto perguntou se a tal intenção é tecnicamente execuível. A vossa atenção. É possível. É possível. Tudo passa por resistir. O que se faz, por isso é que hoje nasce, em computação chama-se criptografia, não é? Em que é cifrar a mensagem de modos que não haja intruso, ainda que decifre, mas que não leia ou não perceba o que exatamente a mensagem se trata. E nós podemos criar esse nosso protocolo, não é? Falou muito bem dos nossos provérbios, nós podemos criar a nossa criptografia nesta base, não é? Nós somos um povo rico culturalmente, a nível de provérbios, de contos e fábulas, criar protocolo nessa base, de modo que, ainda que haja uma interrupção no meio, haja uma invasão, não se percebe exatamente o conteúdo da mensagem. Ou seja, tem acesso à mensagem, mas não percebe o que é que exatamente se trata, não é? Vamos supor que estamos a etmodieto. Etmodieto, o quê? O que é que se trata? Pronto, então, mas para o destinatário percebe exatamente o que é que se quer transmitir com esse etmodieto. Enquanto linguista, vocês têm um desafio muito grande. Muito grande porque pronto, há determinados órgãos que nós não conhecemos e mergulhar lá praticamente vai ser... Podemos correr o risco de cometer erros porque não conhecemos aquele campo em que podemos falar mais. Seria um dos contributos, por exemplo, em que vocês criarem um protocolo, ainda não pensando nas TICs. Vamos ainda pensar sem o âmbito das TIC, por exemplo. Era criar um protocolo e depois deste protocolo estar criado, estruturado ao vosso nível, aí sim entraria o engenheiro informático para colocar isso numa linguagem computacional e dar aí o contributo. Pronto. Seria assim algo interessante, próprio até a nível de segurança nacional e a nível de projeção e mesmo até a nível de diplomacia. Seria muito interessante, porque hoje fala-se em soft power. O soft power é a projeção da cultura e das línguas de modos a influenciar o outro e nação. Então seria algo muito interessante. Isto que acabou de me dizer é um desafio bom e é um desafio que vocês podem ter isso em carteira. Seria um protocolo daquele fantástico, não só a nível de conto de fábula, mas também criarmos uma criptografia a nível de segurança que vai fazer com que essa codificação seja um padrão, não é? Aqui para os nossos diferentes órgãos e até da própria diplomacia nacional. Eu entendo que os provérbios têm contexto. Então, para o uso de qualquer provérbios ou aplicação de qualquer provérbio, eu devo saber em que contexto é que ele se encontra.
Posso até identificar as palavras todas, mas tenho que saber o contexto exato. Por exemplo, há um provérbio que eu gosto muito em Kikongo, que é longo mwana okwenda okuzando, kulongo mwana okwizanga, uige do kuzando. Ou seja, ensina a criança que vai à praça e não aquele que já veio da praça. Para assim dizer assim, o que é que isso quer dizer? Num contexto de educar o filho antes de cometer um erro, educar o filho antes de sair para uma situação, algum desafio, passa o conhecimento que você tem ao filho. Não ensina ao filho depois de cometer o erro. Portanto, este contexto, se eu utilizar este provérbio em situações cujo contexto tem a ver com anteceder alguma situação, alertar o filho sobre alguma coisa, eu já entendo e já sei que, ok, ele utilizou essas palavras, então o que ele quis dizer é isso. Tá bem? Portanto, nessas situações, se nós tivéssemos que criar programas que fossem completamente rígidos, sem alguma flexibilidade, teríamos uma maior probabilidade de falhar. Mas hoje em dia utilizam-se técnicas de aprendizagem automática, machine learning, onde tu podes treinar, pegas, por exemplo, num provérbio e treinas com todos os contextos possíveis. E quando tu passas uma instrução à máquina, a máquina identifica o contexto e te dá a possível interpretação. Portanto, as ciências da computação a cada dia vão evoluindo para aí. Se eu quiser ter acesso a um livro em Ubuntu, a Bíblia em Ubuntu, onde é que eu vou encontrar? Quero ter acesso a um livro, por exemplo, de PPT lá em Kimbundu, onde é que eu vou encontrar? Então, temos que trabalhar com estas individualidades, as pessoas que têm domínio, que estudam, que pesquisam sobre isso, registrar todas essas informações, converter em conhecimento, porque eles serão dados, depois serão informações, depois vão gerar conhecimento e sabedoria. Então, a partir do momento em que eu conseguir captar todas essas ideias em línguas nacionais, poder registrar, poder ensinar, aí sim nós poderemos utilizar, né, para outros proveitos. E falou bem dos órgãos castrenses que também poderão utilizar esta linguagem para a comunicação e talvez até aí um pouquinho de criptografia numa linguagem que outros não conseguem entender. Adembo Dito perguntou ao professor Lúfia Luiso, estando o curso de Ciências da Computação a ser lecionado nas nossas universidades, por que razão ainda não se atentam com mais propósito e intencionalidade às situações que constituem as manifestações populares? Afinal, o que estudam? Isso é uma coisa que eu acho interessante. O cientista da computação é diferente do jurista, que só estuda direito, é diferente do médico, que só estuda medicina, é diferente do linguista, que só estuda língua. Nós somos aqueles que não entendemos nada do que é direito, outra coisa, mas podemos fazer softwares para juristas, para médicos, para linguistas, para mecânicos e etc. E o que acontece é, eu não sou jurista, mas com um jurista ao lado eu consigo entender lei e consigo automatizar os procedimentos jurídicos e resolver problemas jurídicos. Mas eu não sou jurista.
eu posso, por via das técnicas que aprendo em ciências da computação, sentar com um linguista e resolver o problema linguístico. O problema que temos aqui é o intercâmbio das áreas. Se nós tivéssemos essa possibilidade, e também, olha, temos uma outra situação. Nós não temos, pelo menos aqui na faculdade não conheço, alguém que é formado em ciências da computação e a linha de investigação dele é línguas nacionais. Nós não temos isso. Tem que haver alguém que faz o gatilho disso. Caso contrário, olha, é assim, pelo facto da nosso país tem muitos problemas para resolver, muitos problemas para resolver. E hoje, por exemplo, fala-se da digitalização da administração pública. E é um projeto que começou há muito tempo. E ainda temos muitas instituições públicas não digitalizadas. Se este que é o problema do dia a dia, que muitas das vezes acaba se refletindo na forma como as necessidades do cidadão são tratadas, quando nós vamos tratar um documento, quando nós vamos fazer um depósito, quando precisamos comprar alguma coisa, não está completamente automatizado e as empresas estão a tender para aí, para resolverem esse problema. Nós não temos aqui ainda alguma organização que eu conheça, alguma empresa privada que esteja focada a tratar desses assuntos, por exemplo, relacionados à preservação da cultura e etc. Isso muitas das vezes também é por via da saída, né? Entende-se que investir nestas áreas, o nicho de clientes é muito reduzido. Eu penso que se esse desafio começasse pelas nossas instituições governamentais ou pelas universidades, como sendo parceiro do Estado para a resolução de alguns problemas ou dos problemas da sociedade, poderíamos ter um resultado. Os especialistas, com explicações claras, nos informam a possibilidade de concretizar na prática a relação entre TICs e cultura. Por outro lado, as barreiras são factíveis e resultam da falta de incentivos, cujas consequências condicionam a manifestação das ideias criativas na prática. Bom, o início tem que ser nas academias. A academia é o ponto de partida para tudo. E eu começo até, se calhar, com uma reflexão muito grande, pequena, mas pode até parecer pequena, mas é uma reflexão séria. Por que que, quando construímos, vamos supor que a nossa universidade tem um website, já alguma vez viram um website de uma instituição traduzida para uma das línguas nacionais? Por que não? Por que não começamos por aí? Isso é massificação, é identidade cultural. O próprio Ministério da Cultura já era autor de termos, não é? Pelo menos as principais, não digo todas. Um Quimbundo, o website em si, traduzido para uma das línguas nacionais, para um Quimbundo, para um Kikongo. Um dos grandes desafios que nós temos hoje, que eu agora considero que podia ser levado a cabo, é o desenvolvimento de ferramentas com suporte à inteligência artificial, mas voltada a línguas nacionais. Hoje, nós continuamos a utilizar livros para poder estudar temas novos, lemos artigos científicos, mas em determinadas situações utilizamos ferramentas de inteligência artificial para conversar. Se tivéssemos a possibilidade de desenvolver ferramentas de inteligência artificial, das quais nós pudéssemos interagir para obter algum retorno em língua nacional,
seria muito mais fácil de aprender. Por exemplo, imaginamos que eu quero dizer que estou com fome em Quimbundo. Eu vou dizer, pá, estou com fome. Como é que se diz estou com fome em Quimbundo? E ele me diz em Quimbundo como é que se escreve. Só que em línguas nacionais nós não pronunciamos da mesma maneira que escrevemos. Eu posso, por via de ferramentas de inteligência artificial, buscar a pronúncia correta. Eu aprendo aquela pronúncia e da próxima vez eu vou conseguir dizer a alguém em Quimbundo que estou com fome. Portanto, por via das necessidades que nós vamos atravessando, posso conseguir melhorar o meu vocabulário e, passado algum tempo, posso conseguir falar como nativo. Portanto, a área das ciências da computação pode ajudar nesse aspecto. O mais importante é que tenha desafio. Identificamos os desafios, os problemas, agora é trabalhar. De certeza que vai se trabalhar agora, a quem tem direito, para poder melhorar e mudar estas realidades. Porque eu acredito, nós estamos até esta conversa em 2025, daqui a 5 anos, 2030, muita coisa vai mudar. Fruto deste trabalho que vocês estão a desenvolver, vai despertar a consciência de muitos, tal como eu disse e reitero, acaba por ser portas abertas para projetos futuros, projetos de final de curso que vai trazer uma mais-valia para a sociedade. Agora, é só esperar que estes projetos, quando forem desenvolvidos e defendidos, não ficam nas gavetas, sejam implementados, porque nós acabamos por ver muitos e grandes projetos que apenas defendemos e depois não dão sequência. Então, tem que se defender e implementar para poder, então, melhorar a nossa sociedade naquilo que tem a ver com a cultura e as línguas nacionais. Literacia digital remete-nos ao saber fazer, ou melhor, atende ao domínio operacional que envolve procedimentos como navegar na internet e utilizar aplicativos sem esquecer a criação de conteúdos multimídia, o que configura um processo de inclusão social e humanização, razão pela qual apela à atenção dos especialistas. Quando nós estamos a falar das TICs, nós também devemos levar em conta a literacia digital. A partir do momento em que nós vamos implementar ou vamos levar as TIC a essas comunidades, não é só levar. Nós devemos nos fazer acompanhado de um pacote de formação sobre a utilização das TICs. Porque a partir do momento em que eu vou coletar esses dados, as pessoas que vão fornecer os dados devem saber de que forma é que estas informações serão utilizadas. Então, tem a proteção de dados, tem o consentimento, então são elementos que nós devemos levar em conta, que é a literacia digital. Ok, as TICs estão ali, mas como usar? O que eu devo colocar? O que eu não devo? O que eu posso e não posso partilhar? Porque a partir do momento em que os dados estão à disposição, pode ser utilizado por terceiros para outras eventualidades ou para outras situações, sem esquecer que os dados atuais acabam por ser o novo petróleo. E nós implementando as TICs nessas comunidades, quem pode pegar esses dados e utilizar a seu proveito para tirar vantagens. Então nós temos que saber implementar as TICs, não pode ser vum-pam, né, para passar aqui o termo, mas tem que ser algo com um estudo prévio, conversa com o pessoal local, para saber de que forma é que nós podemos implementar as TICs de forma faseada. E sem esquecer aquilo que tem a ver com as infraestruturas, bem como os custos que acarreta a implementação, porque por mais que eles tenham
a internet, e por mais que eles tenham telemóvel, mas tem outros custos associados a isso, que é levar estas tecnologias a estas comunidades. Então, é um trabalho de entidades públicas e privadas que acredito que é possível. O importante é começar. Certo. Estaríamos não só a humanizar, mas também a fazer uma intervenção social. Porque, de alguma forma, e mais, estaríamos a incluir, é um projeto de inclusão social e inclusão digital, por outro lado. Por quê? Porque uma das premissas hoje da Unesco, se olharmos para aquilo que é a agenda da Unesco até 2030, não é? Dos 17, não é? Temos lá 2 princípios da Unesco que é justamente isso, a inclusão social e digital, por um lado. Então, hoje, a luta das sociedades é não ter uma exclusão, é que as comunidades não se sintam excluídos de alguma forma. Então, estaríamos a incluí-los também. Sem esquecer, por outro lado, que a comunicação é um meio de projeção e de massificação de uma sociedade. Então, também estaríamos, por outro lado, a salvaguardar esse lado e esse direito de comunicação e de salvaguarda social. Portanto, era importante que nós garantíssemos a literacia digital. Garantir literacia digital não é só eu te proporcionar condições de você adquirir um dispositivo, mas é também eu te passar conhecimento para que você utilize aquele dispositivo. Se eu te der um telefone e não te capacitar de como utilizar esse smartphone, não estou a te incluir digitalmente. Dei-te um carro, mas não te ensinei a conduzir. Como é que vais utilizar o carro? Ensinei-te a conduzir, mas não te dei um carro. Para além desses elementos todos, é preciso que exista a literacia digital. Porque senão tudo que estamos aqui a falar não vai funcionar. Fazemos votos de que a presente temática tenha produzido reflexões que lhe motivem para a ação, considerando o facto de ser um campo virgem. Por isso, ajude-nos com o seu pouco a chegarmos a mais comunidades, documentando as suas realidades socioculturais e, posteriormente, divulgá-las para o mundo. Seja seguidor da Diembo Dieto, seguindo-nos no YouTube. Diembo Dieto, Ciência e Investigação. Diembo Dieto, Tradições Orais e Diembo Dieto, Canções de Tradição Oral. No Facebook, Instagram e TikTok, @Diembo Dieto. Diembo Dieto, façamos circular o conhecimento. That we
Napaduka muti kunyongoro, na wira metu, bali na samba.